Agora vamos falar sobre técnicas para melhorar a combustão. Aqui, para melhorar a combustão, pessoal, tanto para caldeiras de alta quanto para caldeiras de baixa, eu defendo muito, muito a questão dos 3 pilares, que são os 3 T's que o seu Wagner Branco sempre me ensinou. Você tem que ter um tempo de residência ideal dentro da fornalha, ou seja, sua fornalha tem que ter um tempo para queimar e que esse combustível dê tempo para queimar lá dentro. Consequentemente, você tem que ter temperatura de fornalha ideal, não ser muito baixa, mas também não elevar demais, porque senão você eleva o calor liberado dentro da fornalha e dentro de grelha, tá? Começa a romper tubo, tá? Então tem que ter uma temperatura de fornalha controlada. E você tem que ter tamanho de partícula ideal para que tenha uma queima mais próxima da possível, mais próxima e possível da perfeita, tá? Ou seja, fragmentar esse combustível é fazer com que esse combustível acelere a sua combustão, tá? Então, você espalhar, você espargir, você fragmentar em pequenas dimensões é fazer com que essa combustão ela aconteça mais fácil, tá? Então, essa é a primeira técnica. Não adianta você pegar uma toceira de bagaço de cana ou umas lascas de cavaco imensa, ou umas toras com 1 metro de diâmetro por 1 metro de comprimento e pôr para queimar, porque não vai queimar. Não vou mentir para vocês. É a verdade, nada mais que a verdade, nada além da verdade. Não vai queimar. Vai queimar? Lógico que vai queimar, mas vai demorar muito. A gente fala que está fumando. Quantas vezes vocês abriram a porta ali onde está pegando fogo ali e você viu o combustível só soltando aquela fumaça branca, mas não tem chama, tá? Que aquilo está fumando? Ela tem que entrar em pirólise primeiro, para depois emitir os gases, e depois desses gases, aí sim formar chama. Só que essas 2 fases, elas precisam ser antecipadas e aceleradas. Como é que eu faço para acelerar isso daqui? Claro, eu tenho que ter uma umidade controlada, quanto menor possível, mais fácil de pegar fogo, e o mais fragmentado, mais espedaçado possível, vamos falar assim, possível do combustível. E claro, ele ser jogado espargido, espalhado, porque queimar em montes também é combustão deficiente, tá? Não está boa quando a combustão o combustível está em montes, vamos dizer assim, tá? Aqui eu bato muito em cima também, verificação da produção de vapor ideal com as dimensões da fornalha e os equipamentos periféricos, tá? Porque o combustível tem que queimar somente e totalmente dentro da fornalha, independente do tamanho da fornalha, da capacidade da caldeira ou qualquer tipo de combustível, tá? É fornalha. Caldeira não é só geração de vapor, mas também reter calor e combustão dentro de fornalha. Esses ou 2 ou 3 itens que eu falei aqui, se o mais próximo possível do ideal, sua caldeira sempre vai ser um pouco mais eficiente, tá? Por que eu estou batendo em cima desse item aqui, tá? O camarada tem uma caldeira, exemplo, de 100 toneladas, ela foi instalada na placa dela 100 toneladas. Só que na construção, e por isso que eu estou fazendo agora o trabalho um novo leque da minha empresa, uma equalização de propostas, é verificar todos os componentes da fornalha, tamanho, comprimento, altura, potência, largura, velocidades e outras coisas mais, se, de acordo com a vazão de vapor, se todos esses componentes, que são os periféricos, as fornalhas se ela é compatível para ter o máximo de eficiência quando o vapor da caldeira atingir, exemplo, 100 toneladas. Que não adianta, deu 100 toneladas, beleza. Deu 100 toneladas, deu, beleza, eu lavo minhas mãos, é o que você queria, tá aí. Não, não é bem assim.
a gente tem que pensar em produção de vapor, emissão e combustão o mais próximo da completa possível e mais eficiente, e os equipamentos periféricos, eles trabalhem com uma certa folga, porque não adianta você dar 100 toneladas de vapor numa caldeira, ou 20, ou 10, ou 15, o que seja capaz da caldeira, se todos os periféricos e a fornalha estão estranguladas, e está tudo no limite. Por que eu estou dizendo isso? Porque a hora que vier um combustível, que é um item só que eu estou falando, um combustível ruim, você não vai conseguir o que você precisa, porque todo mundo já está atolado. Então, você verificar produção de vapor com dimensões e instalações é fazer com que você opere essa caldeira mais tranquilamente e, consequentemente, você ter maior eficiência. Outro item também que a gente bate muito em cima é promover turbulência na fornalha, tá? Colocando ar primário, colocando um ar secundário, com ar quente, se for possível, é claro, tá? E manter o tempo máximo aí de suspensão até a queima. Aqui eu coloquei duas fotos que é basicamente do jeito que precisaria, né, ser o visual da queima de um ar primário e o que acontece aí numa análise de fluidodinâmica, né, de um ar secundário. Dependendo da pressão, porque também temos pressões, dependendo do tipo de grelha, tipo de combustível, tiragem, por isso da operação assistida que a gente faz, né? Tem que ter esse tipo de queima na grelha, que é esse fogo abaixo. Tá? Agora, como é que seria o visual de um ar secundário, tá? Se desse para enxergar lá, né, ele sendo penetrado, né, um ar quente, se possível, tá? Se possível, ali em cima na fornalha. Ele tem que fechar esse leque, tá? Algumas caldeiras não tá tendo pressão suficiente de ar secundário e tá deixando esse leque, uma abertura, um vão no meio, tá? Ou seja, o combustível que esse material incandescente que pula, vamos dizer assim, da grelha, ele escapa. E adivinha por onde ele escapa? Ele escapa pelo vão, porque todo fluido ele é preguiçoso, ele sempre vai para o lado mais fácil. É só você ver a água, você joga a água, ela sempre vai descer aonde está mais fácil para ela descer, tá? Ou seja, o fluido é a mesma coisa. Aonde está mais fácil para ele escapar? No vão do leque que não foi fechado no ar secundário. Agora, quando você tem esse perfil de ar secundário, que você fecha um lado e o outro, dificilmente você tem material incandescente escapando para outro local, tá? Outro item também que vai ajudar vocês. Você controlar e saber o que vocês estão queimando. Porque em alguns casos o pessoal não sabe o que está queimando, tá? O que eu estou dizendo? O cara fala assim, meu bagaço está com 50% de umidade. Já cansei de ver isso. Eu levo o meu medidor, que é esse balde aí, tem bagaço, tem cavaco, tem serragem, tem casca, tem um monte de coisa aí que consegue medir. Eu chego lá, tá lá com 56, 58. Aí a caldeira não atinge, essa lógica você não atinge. No prontuário, na recomendação, está com 50%. Você está jogando quase 10% a mais de umidade. Seu ventilador, seu exaustor, a sua área de grelha, sua fornalha, todos os seus dutos, tudo está projetado para esses 10% a mais de umidade. Tem tudo isso para se pensar. Tá? Cavaco, também. Meu cavaco está com 30% de umidade. Nem sempre. Eu fui em algumas unidades que está com 48%, quase 50% de umidade. Tá? Então, a caldeira só está fumando, só está fumando mesmo. O cavaco que é para ser seco, que é para ser feito um trabalho de pátio, que a gente chama, né, que é a rotatividade para ir secando esse cavaco, para ir secando esse bagaço, estocar em lugar coberto, sem chuva, sem pegar umidade relativa do ar, né? E você está fazendo isso? Não, não está fazendo. Então, você está jogando água a mais na sua caldeira, seja qualquer tipo de combustível.
Fazer um trabalho de pátio também é fazer com que a sua caldeira tenha um rendimento melhor, porque você precisa saber o que você está queimando, tá? Outro item também que está aqui escrito aqui abaixo, aqui no mesmo slide, é a elevação controlada da temperatura de fornalha, tá? Ah, mas beleza, Rafael, então meu cavaco, exemplo aí, ó, tá com 19%. Eu vou jogar esse aqui com 19%. Espera aí. Com 19%, você acha que vai aquecer mais a sua fornalha, ou quando você estava queimando com 35%, 30% de umidade do seu cavaco, vai ter uma temperatura menor? Então, não é só jogando material seco à torta, à direita e a qualquer proporção que vai fazer com que a sua caldeira, nossa, vai atingir uma performance. Beleza, vai sim, porque ele é mais seco e ele vai pegar fogo mais fácil, por conta do poder calorífico. Poder calorífico, poder de se pegar fogo, poder de queima, tá? Só que que é calor liberado? Calor liberado é a quantidade de combustível vezes o poder calorífico. Então, se eu jogo quase na mesma proporção uma coisa que um combustível que é mais seco, que tem um poder de queima maior, eu vou elevar a carga térmica. Se eu elevar a carga térmica, automaticamente eu elevo a temperatura de fornalha, tudo fica mais quente no fluxo dos gases, tá? E aí, lógico, pode aumentar a temperatura de vapor, vai ter tendência à formação de escórias e incrustações, porque você eleva a temperatura a um tal ponto que provavelmente vai entrar em ponto de fusão nos trocadores, feixes, super, tubos de fumaça e assim vai, tá? Então, também elevar a temperatura de fornalha, só que controlada, tá? Não é assim de qualquer maneira, não, porque é perigoso começar também romper tubos, porque, a grosso modo, o tubo fica mole, o aço fica mole por conta de elevação anormal de temperatura e ele estoura por conta da pressão. Aqui também a gente, para ajudar na performance da caldeira e na combustão, o seu Wagner mandou essa foto aqui para a gente, né? Que existe um teor de oxigênio que precisa ser dosado na porcentagem, na proporção correta, para que uma biomassa queime o mais próximo possível para ter uma combustão completa, tá? O que seria isso? Essa foto do lado esquerdo das velas, tá? É um exemplo muito simples e prático, tá? Primeiro, se eu tiver pouco ar, mas uma vela, que significa muito combustível, o fogo vai apagar, tá? Então, se eu tiver a proporção de quantidade de ar e quantidade de combustível, eu mantenho a chama acesa, tá? Mas não pode se queimar em montes, em pilhas, vamos dizer assim, tá? Agora, o cara fala assim, então, para eu dormir tranquilo, eu vou botar bastante ar, porque assim mantém a chama. Não. Você pegar, se acender uma vela e você pôr perto da sua boca e soprar com muito ar, você também vai apagar o fogo. Então, ter proporções de combustível e ar com pressão ideal também é fazer com que você tenha uma combustão mais próxima da completa.